Laura, hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre educação financeira, negócios, viu? Aí, se tem uma coisa que eu estou precisando é de educação financeira, porque eu estou completamente sem educação. Você já teve algum negócio, alguma coisa nesse sentido? Já foi empreendedora? Olha, já, porque eu alugava o meu The Sims por R$ 2 quando eu era criança. Então, eu me considero uma empreendedora, sim. No fundo, todo mundo tem alguma coisa a ver com contabilidade, né? E vamos falar sobre isso hoje. Exatamente, é o que a gente vai aprender no episódio de hoje. Então, vamos começar? Vamos começar. Roda a vinheta, diretor! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com o Especialista. Eu sou o Denis e sempre muito bom receber vocês aqui. Oi, gente, eu sou a Laura. Mais uma vez a gente aqui na sua telinha. Espero que vocês gostem do nosso episódio, porque hoje a gente tem um convidado maravilhoso. Vou ler um pouco do currículo dele para vocês. Ele é graduado em contabilidade, tem pós em educação financeira e presta mentoria de negócios. Vamos lá, então? Sim, com Com vocês, Josimar Valeriano. Josimar, seja bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso podcast, Café com o Especialista. Fica à vontade. Obrigado. Eu ia falar assim, oi, gente, meu nome é Josimar. Ai, pode falar, Josimar, vai. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como nós estávamos conversando, é a primeira vez, meu primeiro podcast, então, assim, posso gaguejar, posso ficar nervoso. Pode Sou ficar uma tranquilo. pessoa tímida, eu já falei com o Denis. Pode ficar tranquilo. Contador Josimar. não gosta de aparecer muito, mas esse sou eu. Eu tenho certeza que vai ser muito bom a nossa conversa, vai ser enriquecedor para as pessoas que estão assistindo. Pode se apresentar, quem é Josimar? Se apresente para nós, para o público que está assistindo a gente. Então, meu nome é Josimar, mas todo mundo me conhece como Josi. Então as pessoas já têm uma intimidade assim, já me chamam de Josi mesmo. Como vocês falaram, eu sou formado em contabilidade desde 2010. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, porém, eu acho que eu consigo me desenvolver bem. Mas, enquanto pessoa, assim, eu sou muito amorosa, uma pessoa muito amorosa, carinhosa, uma pessoa que gosta de cuidar, sabe? Nasci na região de Caratinga, na terra do café. Não sei se nós estamos num lugar de café com especialista. A minha família é toda de lá, vindo da zona rural, sabe? De onde Então, que você é? Eu sim. sempre pergunto quando alguém fala que é de Caratinga. De onde que você é? Na verdade, eu morava na zona rural mesmo. Então fica a divisa entre Manhuaçu e Santa Bárbara do Leste. Ah, Chama sim. Córrego dos Diniz. Ah, não, é longe do meu pedaço. O meu pedaço é mais Ah, pra primeiro cá. esse povo... Ela já achou que era parente, né? Porque eu sou de Vargem Alegre. Vargem Alegre todo mundo é parente. Parente e médico, todo mundo. E Josimar, como que foi a sua infância? Você sempre teve acesso à educação? Sempre foi incentivado à educação? Mesmo em zona rural, era fácil ter acesso à educação lá? Então, sempre. Como diz, aquilo que os pais da gente não teve, a gente é incentivado a ter e a conquistar ao longo do tempo, né? E não foi diferente isso comigo. Então, assim, por mais que os meus pais não tiveram uma graduação, meus pais sempre foram da zona rural mesmo, produtores mesmo, mas eles incentivaram a gente a estudar. Na minha família, eu fui o primeiro graduado, mas na minha infância, eu tinha de andar, tipo assim, 4 quilômetros em estrada de chão, com chuva, sol, para mim chegar, assim, em determinado local, pegava um ônibus escolar para ir até a cidade. Então, assim, era uma luta, vamos colocar assim, para adquirir a educação em si, para ter conhecimento. E foi assim até os meus 16 anos, indo e vindo, assim, a pé, andando a pé, tipo assim, 8 quilômetros por dia para me chegar na escola e ter uma educação digna, né? Mas você era estudioso? Gostava de estudar? Gostava. Digamos que eu sou esforçado, né? Desculpa, gente. Digamos que eu sou aquele aluno esforçado. Sempre gostei de estudar, mas também não era aquela pessoa assim, sempre tem que estar no 100, não. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre esforçava para dar o seu melhor. E como você escolheu o curso de contabilidade? Como que foi essa escolha, o processo de escolha da sua graduação? Sempre soube o que você queria fazer, queria ser? Você sempre soube? Não sabia. Esse não foi tão sofrido. Não. Não. Fala uma profissão que você acha que eu tenho formação técnica nela e eu quase não divulgo para as pessoas. Enfermeiro. Chuta aí. Não. Uma mais da área de engenharia. De engenharia?
Não sei. Não sei. Eu nunca ouvi você falar. Topografia. Topografia? Aham. Que loucura! Muito bom. Fazendo um técnico em topografia, eu descobri que não era minha área. E na minha cabeça, eu iria ser engenheiro. Entendi. Então, eu queria pro lado da engenharia, porque eu entendia que era uma profissão que, na época, pagava bem. Que é importante que é no final do dia. importante, você ter um salário bom, um salário digno. Mas é uma coisa que eu descobri que não me movia, não me fazia feliz. E uma coisa que eu via que não tinha a ver comigo. E ao longo dos meus trabalhos, né, que eu sou uma pessoa que já passei por algumas empresas, comecei a trabalhar muito com uns 16 anos, e então eu fui tendo conhecimento de algumas áreas. E dentro dessas áreas foi a área do setor fiscal, né, aquela parte de faturamento, emissão de nota. Então, assim, quando você fala de contador, você lembra de algumas coisas assim, né? O imposto, o imposto de renda. Imposto de renda, definitivamente. Então, foi nessa área de fazendo nota fiscal, escrituração fiscal, onde eu identifiquei que eu queria seguir nesse segmento de contabilidade. Aí eu ingressei mesmo, assim que terminei o curso técnico, eu finalizei, ingressei na graduação de contabilidade. Mas, né? Se você for fazer engenharia, você tem que ser bom em número, né? Você precisa ser bom em número. Você já tinha familiaridade com as exatas, com os Você já números? tinha essa familiaridade? Exatamente. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Contabilidade não é exatas. Não? É o quê? Chocado, né? Chocado, aí, ó. Entendendo Não, agora. agora você já me quebrou É toda uma agora. ciência social. É sociais? São Social. Que É uma loucura! ciência social. A contabilidade é uma ciência social. E assim, o chique. número que a gente vê na contabilidade é 2 mais 2. Menino! Nossa, eu achava que contabilidade Mas você aí, tinha que então, mexer explica pra assim, gente, as aproveitando que coisas você já tá muito falando desse doidas. assunto, o que a contabilidade hoje faz? Qual que é o papel da contabilidade, por exemplo, em uma Isso. empresa? Quer trabalhar sozinho? O que seria, então, uma contabilidade? A contabilidade, querendo ou não, ela auxilia o empreendedor ou uma pessoa física em todos os segmentos com relação ao fisco, né? Então, eu brinco assim que eu sou um funcionário do governo, porque eu tenho que prestar esclarecimentos do seu imposto de renda, pessoa física, você brincou com isso, para a Receita Federal. Enquanto a empresa, o CNPJ, o empreendedor, ele precisa ter um contador, obrigatoriamente. Por quê? Porque é o contador que vai esclarecer sobre dúvidas tributárias, parte de trabalhista, de departamento pessoal. Nós esclarecemos muitas dúvidas de departamento pessoal. Hoje em dia, na contabilidade, o que mais chega para a gente é coisa de DP. É dúvidas de empresários que não sabem como, por exemplo, lidar com determinadas situações com o funcionário. Então, a gente tem que intervir e explicar o que pode e o que não pode. Mas a contabilidade em si, ela está presente em tudo. Porque na contabilidade a contabilidade em si nasce do financeiro. Então, o financeiro, ele tem que estar alinhado junto com a contabilidade. Então, são coisas que caminham lado a lado para a gente poder fluir e fazer com que a empresa cresça e tenha bons lucros. Ai, achei interessantíssimo, porque realmente já é um conceito, né? Não é nem um preconceito, é um conceito que tem na cabeça de tipo, não, se você faz contábil, você tem que ser muito bom de matemática. Tô chocada agora com essa Todo informação. mundo fala isso. E muita gente, eu já conversei com muita gente, falava assim, nossa, eu queria fazer contabilidade, mas não fez porque achava que tinha exatas, tinha cálculo 1, cálculo 2, nada. O máximo que a gente vê é uma matemática financeira, que é o que a gente já... Juros compostos. Isso é o que a gente aprende na escola. Então, não é nada de outro mundo, vamos colocar assim. E como foi lá no início da faculdade, né, voltando para a faculdade, como que foi o seu processo após a faculdade para conseguir o primeiro emprego, para ser inserido no mercado de trabalho? Foi fácil para você? Na verdade, foi. Para mim foi até certo ponto. Como eu falei com você, eu trabalhava em uma indústria aqui da região, um laticínios, e esse laticínios, ele tinha o setor fiscal interno, então eu trabalhava lá, então eu tinha contato com a contabilidade. Eu saí de lá
e fui para um setor fiscal de um supermercado, um grande supermercado da região. E quando eu formei, eu recebi a proposta para ser o contador interno desse supermercado. Então, para mim, foi uma escola. Então, tudo que eu tinha que aprender de contabilidade, ao longo do meu curso, eu já fui vivenciando isso. Coisas que talvez quem espera para formar ou muitas das vezes estuda em uma faculdade federal não tem essa oportunidade, porque você não consegue conciliar um trabalho com um estudo muitas das vezes. Então, você fica refém de um estágio. E um estágio, são raras as empresas que estão dispostas a ensinar um estagiário, na verdade, a trabalhar. Porque, na verdade, eles ensinam a pessoa a fazer aquele serviço que ninguém quer fazer. Mas o serviço de contabilidade, aprender na prática mesmo, são raras as empresas que estão dispostas a isso, sabe? E para mim, então, eu considero que foi fácil por esse motivo de inserção, né? Até esse ponto de ser o contador de uma empresa específica, aonde para mim foi mais que a faculdade. Então, eu aprendi muito mais trabalhando do que mesmo na minha graduação. Porque a minha graduação me deu um título, vamos colocar assim, mas não me deu uma formação completa na prática, porque a contabilidade ela é muito mais prática do que a contabilidade, a faculdade ensina. Né? Como você já estava trabalhando nessa área e já estava tendo esse contato direto aí, você lembra de algum perrengue que você tenha passado no seu trabalho? Porque a gente sempre pergunta, uma história engraçada que você já teve com paciente, que você já teve com cliente, você já passou por alguma coisa que você pensou, meu Deus, isso aqui, hoje eu dou risada, mas no dia foi pauleira. No início, né, da profissão, talvez. No início, quando você entrou. No início da profissão, teve um episódio, mas assim, eu não sei se seria... Não era engraçado, mas hoje eu olho para trás e falo assim, putz... perrengue. Como que eu fiz isso? A gente tinha que... Não sei se vocês vão conseguir entender. A gente tinha que encerrar um CNPJ no dia 31 de janeiro e começar com outro CNPJ no dia 1º de fevereiro. Então, a gente tinha de mudar, por exemplo, em um supermercado, toda a frente de loja, tinha de mudar todas as maquininhas, colocar o estoque de um CNPJ, passar e transferir tudo para o outro. Nossa. Esse foi um perrengue muito grande, por quê? Porque eu fiquei trabalhando de 18 horas até 5 da manhã do dia seguinte, para mim poder dar conta. E tinha uma equipe me auxiliando, mas para dar conta de fazer essa transição, de encerrar um CNPJ e começar com outro CNPJ novo. Isso foi uma manobra que a gente achou para poder fazer com que a empresa sobrevivesse na época. É pouco tempo, né? Nós tivemos muito trabalho em pouco tempo. Então, assim, eu acho que isso foi um perrengue que hoje eu olho para trás e falo assim, gente, como que eu fiz isso? Como deu conta? Você E, coloca na prova. Josimar, como que foi? O Josimar do futuro já imaginava o que ele queria traçar durante esse tanto tempo de carreira? Eu queria abrir uma empresa, mais à frente eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer só empresarial. Você lá na faculdade já sabia o que você queria fazer? Já tinha um norte? Não. Na verdade, eu fui criado para ser funcionário público, para ser funcionário de banco. O sonho da minha mãe é que eu fosse bancário. Só que o caminho foi outro, né? Então, quando você sai de uma faculdade, você sai sem rumo, sem destino. Pelo menos foi o meu caso. Eu não tinha ciência do caminho que eu ia seguir. Só que, a partir do momento que eu vi possibilidades de ganhos empreendendo, tendo o meu negócio, não só ganhos financeiros, mas ganho de liberdade, porque eu prezo pela minha liberdade. E eu acho que é isso que eu busco hoje na minha vida. E eu quis empreender, porque é isso que eu iria me dar. Possibilidade de viajar, de sair quando eu queria. Não quer dizer que um emprego formal, CLT, não te dê isso. Lógico que dá. Porém, a minha visão, eu tinha de empreender para me conquistar isso.
Então, essa visão eu tinha, sabe? Uhum. E como que foi abrir a primeira empresa? Como que foi esse processo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre dicas para microempreendedores, para a gente estar começando agora, né, Laura? Fica conosco, mas é só para a gente entender um pouco do Josimar antes da gente começar a falar sobre, de fato, a profissão e sobre... Né, a gente já está falando da profissão, mas aprofundar mais. Mas como que foi você pensar em abrir a primeira empresa? Como que foi o processo? E já ficar a dica também para as pessoas que querem abrir empresa. O que precisa fazer, né, para abrir uma empresa hoje? Como que foi esse processo para você? Planejamento. Acho que para abrir uma empresa, acho não, tenho certeza, é planejamento. Só que eu, como todo bom empreendedor, não fiz o planejamento. Então, como eu estava lá no supermercado, fui convidado a assumir a contabilidade, eu passei a ser PJ. Eu abri uma empresa para me poder atendê-los. Quando eu abri essa empresa para poder atendê-los, eu estava com um cliente sustentava a minha empresa, um cliente pagava os funcionários da minha empresa. Então, é ele que entrava a receita e tudo. Esse cliente veio a ser vendido. Então, aí começou a minha saga de ser empreendedor mesmo. Por quê? Até o momento, eu estava prestando serviço como PJ, não empreendendo. Aí, quando eu fui empreender, eu fui ver na prática a dificuldade que é não ter um planejamento. Por quê? Porque na época eu não tinha uma reserva, não tinha um capital de giro. Quando eu falo reserva, é uma reserva de emergência para me manter as minhas contas da pessoa física. Capital de giro para o meu escritório eu não tinha. Então, o que acontecia? Eu tinha que ter clientes para poder pagar a conta. E nada, eu não tinha, na época, eu não tinha clientes que davam conta de sustentar os sistemas que eu tinha para o escritório. Então, assim, se o sistema, por exemplo, na época era R$1.000, eu tinha exatamente os R$1.000. Então, o Josimar não tinha salário. É perrengue, por quê? Por isso que a gente fala de planejamento. Eu sempre falo muito disso. O que seria esse planejamento? Planejamento é um planejamento da empresa. Por exemplo, você quando vai abrir uma empresa, você tem que pensar no mínimo, 6 meses daquilo que dos gastos daquela empresa. Então, por exemplo, gasto com cafezinho, gasto com funcionário, aluguel, todos os gastos você tem que planilhar. Isso é um planejamento. Planejamento de que forma? De que forma que eu vou alcançar clientes? A gente não pensa nisso. Onde que está o meu cliente? Qual que é a persona? Qual que é o cliente que eu quero atingir? Quem que eu quero atender? Então, quando a gente fala de planejamento, ele é muito vasto, né? Então, assim, mas o basicão é o quê? É ter o básico, o mínimo possível para sua empresa sobreviver ali por no mínimo 6 meses e você fazer o negócio dar certo. Só que a maioria das pessoas não fazem esse planejamento, que é o caso de 10, só para ter noção, de 10 empresas que abrem, 6 fecham. Só 4 sobrevivem. E essas 4 que sobrevivem, nos próximos 5 anos, metade delas ainda pode acabar morrendo. Então, assim, a taxa de abertura e fechamento de empresas no Brasil é muito grande por falta de planejamento. Entendi. Então, hoje em dia, se você não planeja as suas contas pessoa física, você entra no cartão de crédito, usando o dinheiro que não é seu, você entra no cheque especial, usando o dinheiro que não é seu, então você acaba endividando. Por quê? Por falta de planejamento. Então, hoje, a gente tem que se planejar. Aí, vou fazer uma viagem, tá? Mas como que eu vou adquirir o dinheiro para essa viagem? Como que eu vou pagar? Orçar mais ou menos quanto que vai ficar o custo disso, né? Ao longo do percurso, ao longo do caminho. Sim. Essa parte do planejamento, então, entraria no trabalho em que você faz também de mentoria? Sim. Aí que acontece? O planejamento, ele vem mais esboçando e planilhando os custos de levantamento para aquele negócio se sustentar e sobreviver e ficar bem, sobreviver e manter
um equilíbrio, né, ao longo do caminho. As minhas mentorias, elas são muito focadas no comportamento das pessoas. Sim. Então, eu sempre falo o quê? A empresa, ela é reflexo do dono. Se você é uma pessoa totalmente desorganizada, você acha que a sua empresa vai ser organizada? Com certeza não. Então, se você trabalha com o público, se você é um animador de festa, se você está com essa energia baixa, você acha que a sua festa vai ser boa? Não vai. Então, o empreendedor, né, a pessoa física, reflete na pessoa jurídica. É isso que eu trabalho com os empreendedores. Eu trago essa consciência e trago ferramentas para que eles consigam organizar a sua vida pessoa física, para depois isso refletir na pessoa jurídica. Sim. A gente traz um equilíbrio aí para a pessoa primeiro, para depois ela conseguir empreender. Porque, assim, fazer a parte técnica, vender, comprar, vender, a pessoa sabe fazer. Mas ela não sabe gerir aquele dinheiro que está entrando, por exemplo. Ela mistura pessoa física com pessoa jurídica. Quando eu falo misturar pessoa física com pessoa jurídica, eu estou falando do dinheiro. Então, se você vende, por exemplo, 10 mil reais na sua empresa, muitos empreendedores acham que os 10 mil reais é dele. É o lucro dele. É o lucro dele. Mas, na verdade, ele esquece que tem que pagar os custos fixos da empresa e que uma pequena parcela é o lucro dele. E aí é onde que morrem muitas empresas no Brasil hoje. E, Josimar, como que para você hoje é desligar do Josimar profissional da vida pessoal? Que eu imagino que, por exemplo, o empresário não tem hora, não, para resolver PO, não, né? Quer ligar para você de madrugada, quer ligar de manhã e quer resolver aquilo ali rápido. Mas como você consegue dividir essa vida, né? Essa dupla vida de profissional com pessoal? Como é que você desliga a chave? É difícil. Com muita terapia. É importante. Muita terapia para manter um equilíbrio emocional, para saber lidar com pessoas. Mas eu tento me desligar um pouco. Por exemplo, antes eu trabalhava até as 9 horas da noite respondendo cliente, 8, 9 horas respondia. Hoje não. Hoje eu sei que se for uma coisa muito urgente, mas muito urgente mesmo, que não pode esperar, o cliente vai me ligar. Porque hoje em dia as pessoas esqueceram que tem telefone, só usa o WhatsApp. Então, as pessoas, quando é urgente, elas ligam. Quando não é, elas mandam o WhatsApp. Então, chega 18, 19 horas, eu já me desligo aqui do celular e mantenho a minha vida, minha rotina na minha casa, com meus cachorros, tudo normal, né? Hoje eu consigo fazer isso. Antigamente, não. Dá um certo medo, né? De, não vou responder. E principalmente quando você está com a sua empresa, que você está por você, sempre tem esse medinho de, tipo, nossa, se eu não responder esse cliente agora, será que esse cliente vai ficar bravo, vai cortar os serviços comigo? Saber porque diferenciar isso, tem né? muita gente que não sabe diferenciar um profissional de um pessoal. Sim, e aprender a dizer não. Perigoso. Aprender que é a muito dizer importante. não, que é o nosso grande mal, tanto nos negócios quanto na vida. Então, assim, hoje eu consigo, por exemplo, limitar, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe muito boa por trás de mim, que me dá suporte na parte operacional, para mim ficar por conta de questões estratégicas, para mim estar aqui conversando com vocês, né? E você falou aí sobre o pensar no próximo, né? Pensar no empresário também, né? Com um olhar mais humanizado. A gente fala muito isso aqui. Dentro da contabilidade, não é diferente também das outras áreas de atuação que precisa pensar com um olhar mais humano, né? O que você diria para os novos profissionais, para o profissional da contabilidade, sobre o pensar no próximo, né? Com um olhar mais humano, não só com um olhar de um... tá ali para o serviço, né? O que você diria em relação a isso? O contador... Quando você fala de contador com qualquer pessoa, todo mundo vai lembrar assim, aquela pessoa que manda a folha de pagamento e os impostos. Só que por trás o mercado mudou. Quando você fala humanizado, é o quê? Atendimento, mas por trás de atendimento, eu preciso ter uma contabilidade mais consultiva, aonde que eu vou olhar não só para o faturamento da empresa, para os impostos, para a folha de pagamento, para a parte que todo mundo já conhece, mas sim para o empresário,
para a vida do empresário, para a pessoa física do empresário. Porque tudo isso, se eu não olhar para um todo, ele pode colocar o patrimônio dele a se perder. A perder. Então, por exemplo, se você tem um filho e você tem um patrimônio, um exemplo, e esse filho começa a namorar com certa pessoa. E essa pessoa, teoricamente, daqui a pouco, vai ter uma união estável, vai ter direito a alguma coisa. Então, eu, enquanto contador, eu tenho que alertar isso. Aí ele procurar um advogado a fazer um contrato de namoro, justamente estabelecendo cláusulas. Por quê? Porque são vários, N motivos ali que pode colocar o seu patrimônio em risco. Então, a gente olha para um todo, tá? A gente não olha só para a empresa, né? Então, assim, planejamento tributário, a gente consegue reduzir imposto. Hoje, no Brasil, todo mundo fala assim, carga tributária tá alta. Tá alta mesmo, né? É um dos maiores países que a gente paga muito imposto e a gente, infelizmente, não tem muito retorno disso, né? Mas, infelizmente, a gente consegue fazer um planejamento, felizmente, a gente consegue fazer um planejamento satisfatório, a gente consegue reduzir isso dentro da lei, sem precisar de ficar sonegando, né? Igual muitos fazem por aí. Ah, bacana. Voltando um pouquinho nessa parte em que você estava falando do profissional para o pessoal, você é dono de 3 empresas, tá correto? 3 caminhando para a 4ª. Nossa, então a pergunta é mais ainda. Como que você sente, assim, você consegue trocar do pessoal para o profissional, mas como funciona para você mudar de uma empresa para outra? É a mesma pessoa? São 3 pessoas diferentes? Como que isso funciona para você, seu psicológico? É um pouco diferente, mas assim, em uma empresa é mais descontraída, na outra empresa é mais séria, mas o Josimar é o mesmo. Mas eu sei que em uma empresa eu tenho profissionais mais técnicos, que é no caso da contabilidade, na outra eu não tenho profissionais tão técnicos. Então, o que me faz eu ter sucesso é entender de pessoas. Então, eu estudo muito perfis comportamental, né? Então, assim, hoje na internet mesmo a gente tem muitas especializações que falam de gestão de pessoas, ensinam como gerir pessoas. Então, assim, hoje, o profissional que, independente se é contador ou não, que entende de pessoas, ele sai na frente. E ele sai muito na frente. Porque quando eu falo de entender de pessoas, eu estou gerenciando conflitos o tempo todo. Então, um exemplo, uma picuinha, um problema, eu tenho que intervir a tempo e hora, porque senão eu posso colocar tudo a perder. É a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho uma equipe comercial e chega alguém desmotivado na minha equipe comercial, se eu, que sou o líder daquela equipe, se eu não entender de pessoas e não conseguir visualizar que você chegou mal e por algum motivo lá na sua casa você veio para a empresa, trabalhou de cabeça baixa, está chorando, tá alguma coisa, por algum motivo você não está bem, eu tenho que intervir, eu tenho que trazer você para mim, eu tenho que te ouvir. Então, assim, é isso que a gente faz. A gente traz a humanização, né? O entender de pessoas, traz a humanização para a gente conseguir ter sucesso. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente depende de pessoas. E além de gestão de pessoas, o que você acha que o perfil, características, né, que um profissional precisa ter para ter sucesso hoje dentro da contabilidade? Organização. Tem que ser uma pessoa, assim, organizada e disciplina. É organização e disciplina. Então, quando a gente fala de organização e disciplina, a gente está falando de processos. Então, assim, eu quero empreender na parte de contabilidade, tá? É fácil? Não. Eu vou falar para entrar? Não. Não é porque você vai ser um concorrente, mas é porque o mercado realmente não é favorável, não é tão legal assim. Então, assim, para a gente ter sucesso, demora anos. Eu tenho, vamos supor, desde 2015 que eu estou empreendendo. E vamos colocar assim que tem 3 anos que eu estou vendo o resultado do meu serviço. Sim. Então, assim, é muito tempo que você para.
para investir no tempo para você ter resultado satisfatório. Mas a questão de organização e disciplina é o principal. Porque se você tem uma empresa organizada e o empreendedor, o empresário, ele tem disciplina, ele vai conseguir montar uma cultura naquela empresa, onde os colaboradores vão seguir. Ele vai ter processos. Então, ele não vai ficar refém de pessoas. Porque hoje em dia, na contabilidade, a gente não acha mão de obra qualificada. Ah, bom. Então, é uma das perguntas, inclusive, que eu tenho então, que assim, fazer. hoje, para a gente contratar, a gente fica divulgando vaga 3, 4 meses e mesmo assim não aparece. Então, a opção que a gente tem hoje é formar o profissional. Aquela questão do estágio que eu te falei, nem os estagiários, os estudantes de contabilidade estão querendo ir para a contabilidade. Muitos deles estão indo para instituições bancárias, porque naquele momento faz sentido para eles ganharem mais, ter um salário maior, Resultado mais rápido, né? resultado mais rápido. O mercado, então, para você, ultimamente tem... Mas você acha que isso tem melhorado, assim, desde que você começou com isso, começou a estudar sobre contabilidade, etc., você acha que teve uma evolução significativa do mercado? O mercado tem evoluído muito. Tem evoluído muito. Hoje a gente está vendo que o mercado da contabilidade está evoluindo, valorizando mais os profissionais. Só que aí com isso, o dono da contabilidade, muitas das vezes, ele não tem a valorização do honorário que a gente cobra das empresas. São poucas empresas que realmente valorizam, porque muitas empresas querem colocar preço no seu serviço. E a gente tem colegas profissionais de contabilidade que acabam desvalorizando a classe. Então, a gente tem alguns problemas aí no percurso. Porém, o que a gente está fazendo para ter essa evolução? Teve o surgimento de vários sistemas. Então, a gente está automatizando muita coisa. Tem muita coisa que a gente está ganhando. Então, a gente está trocando a mão de obra, muitas das vezes algum serviço operacional, por tecnologia. Então, hoje, a empresa de contabilidade que não investe em tecnologia não consegue se manter por muito tempo, porque se eu depender somente de mão de obra, o operacional, vai ficar muito alto o meu custo. Então, eu não vou conseguir me manter por muito tempo no mercado e competir com outras empresas. Na verdade, a gente não compete, né? Eu falei errado aqui. Na verdade, a gente presta um serviço. E quando você presta um serviço bem feito, o cliente vai querer estar com você sempre. Então, eu não tenho essa competição. Então, você acaba tendo indicação do seu próprio cliente que você atende de novos e isso aí vai só aumentando. Vamos fazer isso agora, mudar um pouquinho de assunto, falando sobre atividades que a editoria de todo mundo, todo brasileiro tem dúvidas em relação a algumas coisas, né? Por exemplo, declaração de imposto de renda. Quem deve declarar imposto de renda? Qual dica você daria? Por onde começar? O que fazer? Que aí muita gente fica perdido, né, em relação a isso, na hora de fazer declaração, não sabe o que fazer, onde acessar, o que fazer. O que você daria de dica? Então, a dica principal procure um contador. Imaginei. Me procura. Imaginei. Me procura. Chame no meu WhatsApp, Já vim no com meu a Instagram. camisa do leão, justamente por causa do imposto de renda. Mas chega janeiro, gente, todo mundo já bate na porta da contabilidade, todo mundo já manda o WhatsApp, justamente pelo medo. Então a pessoa tem um medo, sabe? Fica uma apreensão, uma tensão. Eu vou cair na malha, eu vou cair na malha. Mas por que você acha que você vai cair na malha? Porque você está fazendo coisa errada. Porque você não foi orientado. Então, assim, só deixa para procurar o contador Na hora que já não tem mais o que fazer. Então, quando você começar a ganhar mais um pouquinho, lá no seu contra-cheque, vir lá, desconto de imposto de renda, se informe, faz um bate-papo com o contador que a gente consegue esclarecer. Quem deve declarar imposto de renda? Quem deve declarar, geralmente, está acima do faturamento anual de 28 mil e alguma coisa. Esse ano, não saiu a tabela ainda. Então, por isso que eu não sei te falar um valor exato. Mas acima de 28 mil, geralmente, você já tem a declarar. E toda vez que vem, por exemplo, imposto de renda retido no seu contra-cheque, você tem a oportunidade, quando é época de declaração de imposto de renda, de você receber a restituição
daquele valor que foi descontado de você. Então, assim, por mais que eu recebo 28 mil, mas eu tenho lá retido R$300, eu posso ter a restituição daquele valor. O que é restituição? A Receita Federal vai te devolver aquele valor com juros e correções para sua conta. Mediante o quê? Mediante a apresentação da declaração de imposto de renda. E essa declaração tem alguns campos obrigatórios a ser preenchidos. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Vamos colocar assim, plano de saúde, despesas escolares. Eu posso colocar a escola de inglês? Não. Eu posso colocar a escola do meu filho, a escola regular. Pós-graduação eu posso colocar, graduação eu posso colocar. Quando eu falo colocar, é o quê? A gente faz um ajuste anual na declaração. Isso é o termo correto na declaração de imposto de renda. E esse ajuste, a gente declara aquilo que a gente pagou, de fato. E quando a gente paga algo que permite a dedução no imposto de renda, a Receita te devolve o dinheiro, que é o caso que eu estou falando do plano de saúde, despesas médicas, odontológicas e educação. Meio que o básico, né? Meio que o básico. Entendi. Meio que, vamos colocar assim, o que eles deveriam fornecer pra gente, e a gente paga a parte e eles devolvem. Entendeu? Vamos falar assim para as pessoas entenderem. Entendi. Realmente, eu não entendo muito de contabilidade, não. Eu estou aprendendo de verdade. Porque, inclusive, uma pergunta sobre isso. Você acha que as pessoas têm pouca informação sobre contabilidade? Eu acho que as pessoas têm pouca informação sobre tudo, né? Por exemplo, Denis, seus pais te ensinaram sobre educação financeira? Não. Não. Então, a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Da mesma forma que a gente não aprendeu sobre muitas coisas. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem a internet, onde a gente busca muita informação. Mas tem muita gente dando informação diverge uma da outra, né? Diverge uma da outra. Então, a gente tem que procurar também fonte segura. Mas, essa questão aí de... me perdi. Até ela se perdeu. Ela tá rindo que até ela se perdeu. Você tem muita informação. Se a pessoa tá de dificuldade de informação. Qual foi a pergunta dela mesmo, que eu esqueci? Foi isso. Se a pessoa... Você acha que tem muita dificuldade de passar informação. Você tem pouca informação sobre a contabilidade. Gente, é só TDAH nessa mesa. Como pode? Mas, assim, tem muita informação e pouca gente que realmente tem a noção daquilo que é passado. E muitas pessoas falam não de forma clara. Então, por isso que você não entende. Exatamente. Então, é um problema muito grande isso, de termos técnicos demais. Não tem isso. Eu, por exemplo, com os meus clientes, quem me conhece sabe, eu não uso o termo técnico. Porque um cliente ele não vai entender nada técnico. Técnico eu uso com a outra pessoa que é técnica. Eu não vou conversar com você e usar termo técnico só para parecer chique. Não, porque eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu tenho que falar de forma clara, objetiva, para você entender. Você já ouviu aquela frase assim, o óbvio precisa ser dito? Então, assim, quando a gente fala de educação, informação, eu tenho que passar de forma clara, de forma objetiva, para que você entenda e realmente coloque em prática. Não adianta eu usar o que é DRE? Me manda como está seu DRE. Sabe, você não vai saber nem o que é DRE. Sim, né? Exatamente. E também tem muita gente que acha que o dinheiro é um vilão, na verdade, né? Tem muita gente que pensa muito assim ainda. Que assistiu muita novela e o rico era o vilão e o pobre era o bonzinho. Então tem muita gente que tem ainda esse problema em relação ao dinheiro. Então não busca saber, procurar saber sobre o dinheiro, busca conhecimento sobre o dinheiro. Mas aí nós estamos falando, entrando em outro papo, que já é as crenças limitantes. Crenças limitantes. Em relação ao dinheiro. Então, assim, isso é formado na gente até os nossos 9, 10 anos de idade, assim, as nossas crenças. Então, assim, tudo que seus pais ensinaram sobre dinheiro, você vai se espelhar naquilo ali e vai seguir para sua vida. Então, se você hoje parar para pensar assim, qual que foi o... Vamos lá, Denis. Qual que foi o primeiro contato que você teve com dinheiro na sua vida? Dá dinheiro para comprar bala, alguma coisa assim. Não, o primeiro dinheiro que você ganhou. Dinheiro. Dinheiro que você ganhou. Você ganhou. Pode ser uma mesada ou pode ser o dinheiro que você trabalhou. Qual que foi o primeiro dinheiro que você teve na sua vida? Não lembro.
Não lembra? Acho que não. Tá, então vai ficar... E você lembra? Eu tinha uns 5, 6 anos. Ah, Porque era o que eu tava contando No antes. episódio anterior, ela falou Que eu tinha conta nas vendinhas, tudo, de Vargem Alegre, inclusive, beijo Vargem Alegre. E eu, você acredita que eu sabia administrar meu dinheiro muito melhor quando eu tinha 6 anos do que eu sei hoje? E você alugava, né? Algum videogame? Alugava. mas o que você fazia com o dinheiro que você O ganhava? dinheiro, eu empreendia da seguinte maneira. Eu tinha um jogo, um CD da época, um CD, e eu alugava esse CD. Emprestado? Não, querido. Eu empreendia e alugava o meu DVD para as pessoas jogarem. E aí, o que eu fazia? Eu tinha uma continha na vendinha do salgado, na padaria, na vendinha dos doces. E aí, eu tinha na minha cabeça direitinho, era muito bonitinho, que não, esse dinheirinho aqui, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo. No final, eu tinha algum dinheiro sobrando? Não, não tinha nenhum. Mas eu pagava mesmo continhas em dia. E qual que é o seu comportamento hoje em relação ao dinheiro? Continua nas vendinhas até hoje? Nas vendinhas online. As vendinhas online estavam cheias, Shopee. Pois é. Se você parar para analisar, depois você tenta fazer isso, porque isso é muito importante. Porque o seu comportamento em relação ao dinheiro está muito ligado ao primeiro comportamento que você teve com o dinheiro na sua infância. E aí, se você parar para analisar, vira um ciclo. Que você hoje refaz, repete tudo aquilo que você fazia lá na infância. Tudo que você ganhava, você ia lá, comprava. Gastava tudo. Você não tem... Os pais delas não deram educação financeira. Com certeza Porque não. se o pai tivesse uma educação financeira e ensinasse sobre dinheiro, o que ia acontecer? A gente iria ter uma pessoa rica. Sigo Uma pobre. outra Natália Arcuri. Inclusive, eu nem sei o que eu fazia com dinheiro. Pior ainda, eu acho que é pior que ela. Mas é questão de comportamento. Então, o seu comportamento em relação ao dinheiro, na sua infância, reflete até hoje. Tem como Mudar? Reverter isso tem, né? Tem. A gente tem que trabalhar isso. Mas aí é um processo, como se fosse um processo terapêutico, para a gente aplicar ferramentas e ser pontuais em relação a isso. Na sua casa, quem gastava dessa forma? Seu pai ou sua mãe? Não, a minha mãe, era eu, minha mãe e minha avó. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Provavelmente foi do meu pai. Porque a minha avó, ela era da seguinte maneira. Vamos supor, comprou uma brusinha. Pagava de 3 vezes. Enquanto ela não pagasse as 3 prestações, ela não usava a blusa. Ela era metódica nesse grau. E a minha mãe também sempre foi mais equilibrada. Eu saí completamente desequilibrada. Porque eu tinha meu dinheirinho, para mim, o dinheiro é assim, eu tô aprendendo agora a guardar dinheiro, tô tentando aprender a investir, porque também era um conhecimento que a gente não tinha acesso a isso, que investir era, nossa, investir na bolsa, investir em empresas, e aí agora eu tô aprendendo um pouquinho, passos de bebê, mas eu tô aprendendo. Investindo aonde? Então, eu tô começando no basiquinho ali, no cofrinho das empresas que não estão patrocinando a gente, do cartãozinho roxo, ali no PIC, do cartãozinho verde. Tô aprendendo de pouquinho em pouquinho, porque eu morro de medo. Na minha cabeça é assim, aí eu vou investir R$100 aqui, aí do nada vão virar e falar assim, não, acabou, perdeu seu dinheiro. É falta de educação financeira mesmo. Sabe por que você não tem dinheiro Eu guardado? gasto dinheiro demais. Não. É o que eu falo com todas as primeiras pessoas, as pessoas que chegam para mim nas mentorias. Porque você não tem um sonho bem definido. Eu consigo guardar dinheiro quando eu tenho sonho realmente. Você não tem sonho bem definido. Quando você tem um sonho bem definido, você traça metas, você sabe que vai chegar lá. Então você vem praticamente de trás para frente. Você já consegue visualizar De lá pra cá. lá na Maldivas. Sim, é verdade. Aí você vem dentro do avião e vem descendo. Até você chegar aqui no aeroporto de Patinga, entrando no avião. Mas é assim. Só que o que acontece? A gente não tem planejamento. Sim. Gente, me pegou muito no pulo. Você não tem sonho. Se você tiver sonho, você consegue. Então, dica. Se você quer guardar dinheiro, dê nome ao seu dinheiro. Tem alguma Faz uma técnica caixinha, assim, que você usa, algum exatamente. papelzinho, alguma coisa para começar, uma caixinha?
Pra Eu começar. criei uma eu Primeira não entendo coisa, nada. Eu não. criei uma caixinha assim. Ano que vem eu quero ir num show. Tá vendo? Me pegou no pulo mesmo. Porque o meu sonho no momento é ir nesse show gigante que eu quero ir. Assim, pista premium plus, fan meeting, etc. Falei, não, eu vou ter que juntar uns 3 mil reais pra eu conseguir ir nesse show, tranquila, pra fazer a minha viagem. Aí eu fiz uma caixinha. Aí eu, não, gente, eu vou aprender a fazer esse dinheiro, desenvolver aqui, pra eu ter mais dinheiro mais rápido. Aí eu comecei. Aí eu sempre procuro assim, termo simplificado. Porque eu não entendo absolutamente nada do que é tesouro direto, não sei o que, não sei o que. Não, gente, me explica esse trem assim no beabá. E aí eu fiz uma caixinha no meu cartãozinho Isso roxo. é verdade, a gente consegue quando a gente Eu tem comecei a um fazer foco, essa a gente Mas é caixinha. porque você não tem sonho. Você não tem sonho. Meu sonho é só Primeiro- saber essa banda mesmo. O resto, Não. tô viva. Mas tá viva. Mas você tem que pensar o quê? Quanto o brasileiro estava morrendo mais cedo ou Muito vivendo mais tarde. Ai, Então a gente tem que pensar no amanhã. A gente nunca pensa no amanhã. nunca, A realmente. gente tem que viver o hoje pensando no amanhã. Eu sempre falo com as pessoas o quê? Vamos sonhar, no mínimo, uns... Vamos colocar... Você que tem dificuldade de sonhar, Por vamos favor. sonhar dentro de 10 anos? Não, 10 anos ainda é muito dinheiro. É muito tempo. Ai, Mas Cristo, tá, você vamos lá. precisa sonhar dentro de 10 anos. Você precisa entender aonde que eu quero estar daqui a 10 anos, o que eu quero estar fazendo, como que eu quero estar, que carro que eu quero estar, eu quero ter carro, não quero ter casa, não quero morar na praia, eu quero continuar aqui. Você precisa sonhar, porque se você não sonha, se você não tem isso muito claro, você vai continuar pagando conta na vendinha lá de Qualquer caminho Vajalete. serve, Qualquer né? caminho Aquele... serve, é Qualquer verdade. caminho Acho que eu tô serve. precisando sonhar mesmo. Acho que eu cheguei nesse ponto psicológico da coisa de eu preciso sonhar mais alto. Realmente, acho que eu tenho que estruturar melhor minha vida financeira. Mas aí sonha dentro de o que você quer realizar nesse ano, Uhum. nos próximos 3 anos e até 10 anos. É. Faz isso que você vai ver. Vou Mas quando a gente colocar em fala em prática. sonhar, é colocar o mês que você quer realizar aquilo, quanto de dinheiro que você precisa para realizar aquilo, É bem exato, e então. bem exato. E para você, como que você vai conseguir chegar lá? A aula de educação financeira. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Amei, vou anotar. Vou ver todo esse podcast depois de novo para eu anotar o que você me falou, porque eu não vou Você já lembrar esqueceu, né? agora. Aham. Mas eu vou lembrar quando eu assistir de novo. Eu sempre Você só assisto lembra do antes. sonho, né? E anota, né? Eu Mas, vejo, aí eu anoto. Aí eu, ok. E aí eu anoto. Assim funciona. Falando ainda dessas dicas, né, de coisas que a gente quer fazer, declaração de imposto de renda, MEI, também é uma dúvida muito É verdade. frequente, né? Os benefícios de uma pessoa MEI, né? O que ela precisa fazer, também para não virar uma bola de neve, que também corre o risco de virar uma bola de neve, né? Dependendo ali de uma falta de organização. Qual dica você daria para uma pessoa hoje que quer virar MEI? O MEI a gente está falando de microempreendedor. Uhum. Então, uma pessoa já ou quer prestar serviço ou está querendo começar a empreender de alguma forma. Aí já vem o planejamento, já vem a organização que a gente falou lá no início, que muitas pessoas não têm. O MEI, a Receita Federal, o governo falou o quê? Não precisa ter contador. Aí não tem um contador que auxilia, que tira dúvidas. Você não tem um contador de referência, vira bagunça. Por quê? Você sabia que aquela taxa todo mês de 60 e poucos reais que você paga, ou deveria pagar, se você não paga, e quando você precisar, por exemplo, de um auxílio-doença ou afastar pelo INSS por algum motivo, você não tem direito se ela não tiver paga. Você não pode ter nenhuma vencida, tem que estar tudo em dia. Elas têm que ser pagas em dia para você ter direito. Para início de conversa. Então, assim, as pessoas, elas não têm conhecimento sobre isso. Então, assim, você recebe um salário mínimo seu por aquilo? Tem, você tem todo o direito de ser resguardado. Então, assim, numa proporção muito menor do que descontar 11% do seu salário, vamos colocar assim. Uhum. Porém, as pessoas ainda não aproveitam. Por falta de quê? Por falta de uma organização financeira. Entender o quê? Aquilo ali é um imposto, aquilo ali é da minha empresa, eu preciso pagar aquilo primeiro para mim depois eu ter o meu lucro. E não pensar que os seus 10 mil reais que você ganhou é lucro. Mas pode pagar atrasado? É bom também esclarecer isso também. Não. Atrasei 2 parcelas, vai lá e paga. Paga, ok. Regularizou, beleza. Não tem problema. Só que você precisa estar em dia. Se, por exemplo, eu tô com 12 parcelas ou 15 parcelas atrasadas e eu engravidei e vou pagar agora. Aí não consegue.
você corre o risco de não conseguir. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Mas aí, cada caso é um caso. Quem vai analisar isso é o INSS na hora que você vai dar a entrada. O que eu sempre oriento? Paga em dia, coloca no débito automático. Tem opção de débito automático. Então, assim, isso. é uma coisa que você esquece de pagar, mas já tá lá, já debitou. Então, se você ficou no cheque especial, você vai cobrir. O MEI também, pessoa MEI, também precisa declarar imposto de renda, né? Vale ressaltar isso. Se tiver naquela exigências ali, tem que declarar imposto de renda. Vale. A pessoa, hoje é obrigatório, a pessoa que tem empresa no nome dele, CNPJ no nome dele, é obrigada a declarar. Então, assim, o MEI é uma empresa. Então, você tem que tratar o dinheiro que você recebe no MEI na empresa. Um outro ponto que você falou de benefícios que o MEI tem é questão de aposentadoria. Muitas pessoas têm aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria do MEI é somente por idade, não por tempo de contribuição. Então, se você paga todo mês o MEI lá, você não vai aposentar por quantidade de contribuição que você tem, mas sim por idade. Então, são coisas que muitas das pessoas não sabem, né? Não têm acesso a isso. Ok. E tem que ficar muito esperto sobre a questão de faturamento. Então, assim, um MEI, por exemplo, ele só pode vender hoje 81 mil no ano. E tem que ser dentro dos 12 meses. Ah, eu abri o meu MEI em setembro do ano passado, mas faturei 60 mil. Você já ultrapassou o limite do MEI. Por quê? Porque é proporcional aos meses que estava em aberto. Então, você não vai ter 81 mil dentro de setembro a dezembro. Não é isso. Você vai ter referente aos meses proporcionais. Quando você ultrapassa, é onde que as pessoas não têm orientação e não fazem um acompanhamento de fluxo de caixa, de quanto que está vendendo. As pessoas hoje simplesmente só vai. Tá muito... Eu acho que virou um assunto muito... que está sendo muito falado, mas não tem muita explicação sobre. Eu fui procurar sobre MEI, por exemplo. E aí eu só vi o que tá lá, assim, no site. Básico, né? De tipo, você tem direito a isso, isso e isso, você faz isso, isso e isso, e pronto. Isso que você tá me falando agora, por exemplo, eu não fazia a menor ideia disso. Eu sou uma pessoa que sabe pouquíssimo disso? Sim. Mas tem muita gente que vai estar assistindo que também não sabe nada ou Sim, quase nada disso. aí é a importância de ter um contador de referência, procure um contador, se oriente. Por quê? Porque o nosso papel hoje é esclarecer dúvidas. E talvez num bate-papo com 1 hora, meia hora com você, eu vou sanar todas as dúvidas, eu vou explanar isso para você. Só que as pessoas hoje em dia, o que faz? Preferem não buscar a informação, preferem simplesmente fazer. Quando dá problema lá na frente, se der. vai resolver de alguma forma. Aí traz para o contador dar um jeito. Então, assim, a maioria dos nossos clientes que chegam até a gente, de MEI, é porque já deu problema, ou já estourou o MEI, já estourou o limite do MEI. Aí, na maioria... Mas que problema bom também, né? Estourar o limite de... Deve ser maravilhoso, né? Mas... Depende. Não sei quantos mil aí que você falou. Depende. Porque se você ultrapassar o limite de 20% dos 81 mil... retroage a data lá de trás, retroage a janeiro. Então, por exemplo, se você ultrapassou o limite, não acompanhou e não desenquadrou o MEI e transformou em empresa normal no mês que estourou, você tem que recolher o imposto, uma carga tributária de janeiro até agora. Então, um exemplo, se você está lá em setembro, você descobriu que estourou, e se você já tiver ultrapassado o limite de 20%, você vai ter que voltar lá em janeiro e pagar imposto no Simples Nacional, vir recolhendo com juros e multas. Então, assim... Nossa, que trem perigoso danado. É onde que a gente fala. Precisa, sim, ter um contador. Sim. Não existe essa, assim... eu não preciso, sou MEI, não preciso ter um contador. Precisa. Você precisa, sim. E hoje, por exemplo, eu dou para os meus clientes que são MEIs um RP, um sistema onde, de graça para eles controlarem o faturamento deles lá dentro. Então, tipo assim, dá para eles visualizarem de forma clara. Né? Então, essa organização eu trago para eles, sabe? E para os empresários que têm MEI dentro da sua empresa, né? Tem o CLT, tem o MEI. Que dicas daria para essa pessoa? O que é a obrigação de um MEI? Né? Até onde vai a obrigação dele? Dentro de uma empresa? A empresa, eu tenho uma empresa e contrato você como prestador de serviço sendo o MEI.
eu tenho que ter um contrato de prestação de serviço. E aquele contrato é que vai estabelecer as regras e as cláusulas. Fato importante a ser dito aqui. O MEI, ele não pode ser contratado por um outro MEI que presta serviço. Porque você é um prestador de serviço. Então, você não é subordinado à empresa. Então, quando a gente fala de subordinação, a gente está falando por que a gente fala isso? Porque pode ter problemas trabalhistas. Pode caracterizar como vínculo empregatício. E isso pode ser problemático para eu, empresa, estou contratando o seu serviço quanto MEI. Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão. Mas tudo é amarrado em contrato, tá? Então, a gente tem que procurar um advogado ou um contador que saiba redigir um contrato para ficar resguardado ambas as partes. Não só o empregador de empresa normal que está contratando o MEI ou o MEI que está prestando serviço. Eu acho que em qualquer caso tem que ser um ganha-ganha, tem que ser bom para ambas as partes, né? Nesse contrato tem que estar amarrado isso. Ótimo. Para a gente caminhar para o fim já na nossa conversa, como que hoje qual dica daria para a captação de novos clientes, aumentar esse network? Hoje eu sei que você está na rede social, né? Como que dica daria para quem está ali, contador que quer captar novos clientes, aumentar o network nas redes sociais, por exemplo? Então, relacionamento. Relacionar com pessoas. Aí é onde que a gente entende o quê? Aonde que está meu público? Qual que é meu nicho? Hoje em dia virou moda as contabilidades estar muito nichadas, né? Tem contabilidade que só atende médicos, tem contabilidade que só atende prestadores de serviços de segmento tal. Eu conversei com um contador outro dia que ela atendia só internet. Empresas que eram do segmento de internet. Então, assim, tá ficando muito nichado. Mas você tem que entender aonde que está seu público. Independente se é da contabilidade ou não. Meu público está onde? Meu público está no online, está no offline, onde que ele está? E começar a criar relacionamento. Porque hoje, na contabilidade pelo menos, a gente tem que ter segurança naquele profissional que vai prestar serviço para você. E quando a gente fala isso, a gente está falando muitas das vezes por indicação. Então, se você tem um amigo que já tem empresa, você vai perguntar a ele, quem que é seu contador? Você gosta dele? Então, é indicação. Então, eu tenho que manter um bom relacionamento com meus clientes, prestar um bom serviço primeiramente, ter um bom relacionamento para depois eu captar novos clientes. Consigo captar na rede social? Consigo. Eu consigo captar na rede social. Só que não é, talvez, um público que eu quero para o meu escritório. Aí eu tenho que entender o quê? Eu estou direcionando também as minhas postagens para aquele público específico, para aquela persona, para aquele segmento que eu quero atingir? Não. Hoje eu faço parte de um grupo aqui no Vale do Aço que chama o Renovaço, que é um grupo de empresários, só de empresários de segmentos diversos, e a gente faz trocas. Trocas no sentido de conhecimento. Automaticamente, eu estou criando um relacionamento, as pessoas estão me conhecendo e eu vou aumentar meu network. A gente tem associações, tem CDL, tem várias formas de você estar presente onde empresas estão. Por exemplo, o Sebrae fez um evento de lançamento de franquias recentes, só tinha 2 contadores lá. Eu e mais um. Que ele é forte no digital. Então, assim, só tinha 2 contadores lá que eu vi. Então, assim, as pessoas também não vão nesse tipo de evento. Então, assim, você tem que procurar e estar presente. Se você não é visto, você não é lembrado. Exatamente. E qual a importância você acha nós somos uma faculdade de pós-graduação, da pós-graduação, da educação continuada, de buscar cursos também ali extra para acrescentar mais conhecimento? O que você acha que é importante? Eu acho importantíssimo. Porque, por exemplo, no segmento mesmo do curso de contabilidade, você faz o básico. Você sai de lá sabendo o básico. Quando você faz uma graduação, você vai mais a fundo naquele conhecimento e se torna um especialista. Você consegue realmente ter segurança para ir para o mercado.
Muitas das vezes a gente não sai com uma graduação seguro para prestar um serviço. Geralmente você procura uma especialização na área que você quer. O segmento de contabilidade, se você for olhar, tem N possibilidades. Eu posso ser perito, se eu quiser. Eu tenho que fazer uma pós. Então, assim, tudo vai da área que eu escolher, de onde que eu quero seguir, qual caminho que eu quero seguir. Né? Então, assim, eu escolhi mentoria, pós-graduação de finanças. Por quê? Porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu identifico, é uma área que eu vejo que os empreendedores, as empresas, são carentes de atenção, são carentes de organização. Né? Então, se a contabilidade nasce do financeiro, se está desorganizado, se não tem organização, está prestes a morrer. Então, é aonde que eu fiz a pós em finanças, para me conseguir entender melhor sobre isso, para mim poder prestar um serviço. Só que a minha surpresa quando eu fiz uma pós de finanças, eu achei que eu ia entender de números, igual a nossa amiga aqui que acha que era exato. Não. Aí que eu fui entender que é comportamento, é o que nós conversamos agora há pouco, de que o seu comportamento na infância gera até hoje. É psicológico também, né? Então, Marketing. Assim, a gente acaba estudando outras coisas, não só os números, sabe? Não, é só focado, né? São mais áreas envolvidas. Pra gente finalizar, deixa uma mensagem, Josimar, para os novos contadores, talvez para os empresários também, sobre a importância da contabilidade, profissionais que estão desgastados já, no final, né, da trajetória profissional. Deixa uma mensagem aí pra gente finalizar esse episódio. Eu sempre uso uma frase que é bem legal. É assim, primeiro empresa rica, depois empresário rico. E casa muito bem com a questão de organização. Porque se você tem uma empresa rica, se você tem uma empresa organizada, automaticamente você vai colher um fruto daquilo e vai conseguir ter uma retirada pro labore maior, vai conseguir ter uma distribuição de lucros maior. Então, você vai ter uma liberdade financeira. Se você usar à risca essa frase. Primeiro, empresa rica, depois, empresário rico. Só que as pessoas fazem o contrário. Então, a dica olhe para sua empresa. Se você é empreendedor, olhe para sua empresa, transforme ela, reinvista o seu dinheiro, faça a sua empresa crescer, para depois você antecipar os seus sonhos, né? Ir lá comprar uma blusinha na Shopee. Sim. Da Shein. Da Shein. Então, assim, é isso. É basicamente isso, da questão de organização. Ótimo. Ai, bacana. A gente pediu para você trazer um livro que você gosta, que você indicaria. Pode ser um filme também, uma série, filme, né? uma série. Eu não trouxe o livro físico, mas é um livro que ele chama O Mito do Empreendedor. E vai casar com tudo que a gente conversou aqui hoje. Que ele dá o passo a passo de organização de todas as áreas. E desde a pessoa física até as áreas das pessoas jurídicas, o que você tem que ter, o que não tem que ter. Então, assim, ele é um livro muito completo para aquela pessoa que quer empreender hoje no mercado. Ele, assim, é o que eu mais indico para as pessoas em termos de comportamento empreendedor de sucesso. Ai, e, Josimar, onde te encontrar? Quem quer, talvez, uma mentoria ou precisa de um trabalho de contabilidade? Então, hoje eu uso o Instagram, @josimar.finanças, né? Então, assim, eu geralmente direciono para o meu e lá já tem o link do Instagram da contabilidade e a gente consegue conversar por lá, link do WhatsApp, a gente está tudo por lá. Ó, nosso presente para você, café. Ai, que legal! Café com especialista. Para você Obrigado. lembrar da gente quando estiver tomando café. Quando estiver tomando um cafezinho, lembrar da gente, voltar mais vezes. Pode deixar, só convidar. Com Obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Josimar, por eu que agradeço ter aceitado vir, tirar um tempinho para falar conosco. Aprendemos muito, né, Laura? Bastante. Eu vou aprender agora, eu vou desenvolver os meus sonhos e começar a tratar mais da minha vida financeira, que está meio decaída. Muito obrigada. Muito obrigada pela consultoria, pela mentoria, amei. E espero que a gente possa bater mais papos nas próximas vezes. Com certeza. Que você vier. Só me chamar para tomar um café? Toma um cafezinho, né, menino? Comer um pãozinho de queijo. Aproveita e já pede pro pessoal para seguir a gente. Isso, gente. Ó, finalizamos aqui mais um episódio. Assista o episódio da semana passada, que foi com a Valéria.
que é uma biomédica e esteta, que a gente falou horrores sobre skincare. Assiste se você gosta de skincare. E se você não gosta também, você está precisando aprender, então pode ir lá. Curte aqui o nosso vídeo, compartilha, liga Ativa o sininho. Tudo isso que você já sabe que tem que fazer, mas a gente sempre vai lembrar. Gente, um beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Quer despedir? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui mais uma vez, de ouvirem e assistir nosso episódio. No próximo episódio teremos um consultor de especialista em vendas, teremos especialista em fisioterapia, teremos uma jornalista conosco. Tem muita coisa, tem muita coisa vindo por aí. Então fique ligadinho nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube também, que a gente tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Muito obrigado. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.